Você já recebeu alguma dica sobre amamentação? Uma dica da vizinha, da mãe, da sogra, da comadre ou até mesmo de algum outro profissional? Você acreditou plenamente em todas estas dicas? Ou você ficou com uma pulga atrás da orelha para alguma delas? Pois bem, eu sou Thaís Borges, nutricionista materno-infantil, consultora em amamentação e criadora do blog Amamenta e Alimenta. Sabe essas dicas que você recebeu e ficou na dúvida? Eu quero te falar um pouco sobre elas. Como algumas são mito e outras até podem ser verdade. Passe bucha no mamilo, ele vai ficar mais resistente e vai evitar machucar. Mito ou verdade? Mito. Não precisa fazer isto. Ao contrário, ao invés de melhorar, pode piorar, pode deixar o seu mamilo mais sensível. Ah, você não tem mamilo, então já faz um exercício, puxa, estica bastante que vai formar o bico. Mito ou verdade? Mito. Existe sim técnicas específicas para quem tem os mamilos planos ou invertidos, mas se essas técnicas não forem usadas também corretamente e no momento certo, elas podem não servir de nada e técnicas erradas podem machucar o mamilo e a areola. Então não façam isso sem uma orientação adequada. Outra frase. Olha, assim que o seu bebê nascer, deixe dar fórmula para ele lá na maternidade, porque até o seu leite descer, ele vai precisar. Mito ou verdade? Mito. O bebê, ele nasce com uma reserva energética, que pode durar de 12 a 24 horas. Então, você pode solicitar que dê a fórmula apenas em casos de necessidade. Quando o bebê é prematuro ou quando por alguma questão ele teve alguma hipoglicemia, mas não tem necessidade, não é um protocolo para todos os nascimentos. O colostro, que é aquele primeiro leite materno, é capaz de sustentar o bebê por essas primeiras horas onde o leite ainda não desceu de maneira propriamente dita. Se você não posicionar o bebê adequadamente, você pode machucar o seu peito. Mito ou verdade? Verdade. Pega e posição correta do bebê são essenciais para uma boa amamentação, para que a mãe consiga amamentar de maneira efetiva, que o bebê consiga se alimentar e que a mãe não tenha nenhum ferimento no mamilo e na areola. Independente da sua dieta, seu filho vai ter cólica. Mito ou verdade? Verdade. Os bebês, eles vão ter cólica. O intestino está se adaptando a esse novo ambiente, recebendo uma alimentação, via oral, que antes ele não recebia. Então, ele vai ter cólica. Alguns bebês têm mais cólica do que outros, isso é um fato. E, em algumas situações, a alimentação da mãe pode influenciar sim em aumentar ou diminuir essa cólica, mas não é uma regra também, não funciona assim para todas as mães. O que eu sempre oriento é: avalie, conheça o seu bebê e a sua alimentação. Se você percebeu que você comeu feijão, um exemplo, e o seu bebê teve mais cólicas naquele dia, retire ou diminua o feijão no próximo dia e veja se vai ter melhora, porque às vezes nem vai melhorar, às vezes foi só um dia que realmente ele tinha mais cólica, tá? Então não tem um alimento que precisa ser retirado da alimentação da mãe que amamenta, tá? É claro que uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, ela favorece também a produção de leite e vai fazer com que você volte seu peso mais rápido. Independente do tipo de mamilo, você consegue amamentar. Mito ou verdade? Verdade. Todos os tipos de mamilo amamentam. Vai ter vídeo sobre esse assunto. Mulheres com prótese de silicone não conseguem amamentar. Mito ou verdade? Mito.
Porém, estas mulheres que têm prótese, elas precisam estar bem orientadas, porque pode sim ter uma ou outra dificuldade, mas a prótese em si não impossibilita a amamentação. Muitas pessoas falam, basta colocar a prótese atrás do músculo e assim você vai conseguir amamentar normalmente. Mas não é só esta questão. Aliás, esta questão é a que menos influencia. O que mais influencia é por onde foi feita a incisão, por onde essa prótese foi colocada. Se ela foi colocada pela areola, se ela foi colocada, abaixo da mama, isso influencia mais do que propriamente a posição da prótese. Tá? Então, a mãe com prótese, o que eu sempre oriento, gente, procure ajuda antes mesmo do bebê nascer, para que você entenda o processo de produção do leite, para que você entenda a sua mama, para que você consiga amamentar de maneira tranquila e saiba passar pelos problemas caso ele apareça. Se você der chupeta e mamadeira para o seu filho, ele tem mais chances de desmamar precocemente. Mito ou verdade? Verdade. Já está comprovado que existe a confusão de bicos quando a criança recebe alimentação pela mamadeira ou faz o uso da chupeta. Isto porque o tipo de sucção do bebê na mamadeira e na chupeta é completamente diferente da sucção na mama. E não é só uma questão de facilidade, como dizem por aí, o leite desce mais rápido e aí o bebê fica preguiçoso. Não é só isso, é uma questão de musculatura. Os músculos que o bebê precisa para amamentar no seio da mãe são completamente diferentes daqueles que ele demanda para a mamadeira. Então, sim, é uma verdade. Bebês que mamam mamadeira ou chupam chupeta, eles tendem a desmamar mais rápido do leite materno. É verdade ou mentira que mães que adotam bebês conseguem amamentar, conseguem produzir leite? É uma verdade. A produção de leite, ela não está relacionada com a gestação. É claro que durante a gestação o organismo já começa a se preparar para isso, mas esse preparo é hormonal, não tem relação apenas com o crescimento, com a gestação. Então, existem técnicas, sim, que fazem com que uma mãe adotiva consiga uma produção de leite. Se você ainda tem alguma frase que você gostaria de saber se é mito ou verdade, deixe para mim nos comentários. Vamos conversar mais sobre isso. De vocês por aqui e aguardo no próximo vídeo. Não deixe de curtir e comentar.